Irmãos, hoje nós vamos dar início à análise de mais um capítulo deste livro, do livro de Atos, capítulo 9. E este, irmãos, é um capítulo bem importante dentro desta narrativa histórica que Lucas nos forneceu, porque marca uma mudança importante na história da igreja e na história de um homem. Aqui é um capítulo-chave que vai marcar uma mudança bem importante acerca do futuro da igreja cristã e também do futuro de um indivíduo, de um homem chamado Saulo. Saulo, este homem que nós vamos começar a aprender sobre ele hoje, ele progressivamente vai tomar conta da narrativa de Atos daqui para frente. Até aqui, talvez a pessoa mais citada no texto seja o apóstolo Pedro. E a partir de Atos 9, progressivamente Paulo vai tomando conta da narrativa, até que na segunda metade do livro, ali depois de Atos 15, as histórias girarão todas em torno das viagens missionárias deste homem aqui que nós vamos começar a aprender um pouco mais. Então a conversão de Saulo, ele é um divisor na história das missões cristãs. Deus fará deste homem aqui, que nós vamos aprender sobre ele, o apóstolo para os gentios. Saulo ele será o grande missionário cristão para as nações e o grande teólogo do Novo Testamento. Então, não sei se todos sabem, mas este homem chamado Saulo, ele é o autor de 13 dos 27 livros contidos no Novo Testamento. Então, a conversão deste homem é extremamente importante, porque vai ser aquele que se tornará o apóstolo ao mundo gentil, aqueles que não são judeus, e também ele se tornará o grande teólogo da igreja cristã. Então, irmãos, nós veremos que, da mesma forma como nós já vimos do encontro de Filipe com o eunuco no capítulo anterior, mais uma vez nós veremos no relato da conversão de Saulo de que é Deus aquele que tem controle de tudo. Deus está no controle, Deus está dirigindo a história deste mundo. E mais uma vez veremos que Deus, ele salva quem ele quer. Deus quis salvar Saulo. Deus quis salvar este homem. Ele foi até ele e se apresentou diante dele para salvá-lo. Deus tinha um plano com Saulo. E Deus executou de maneira soberana este plano. Então, mais uma vez, irmãos, o tema central aqui não é apenas a conversão de uma pessoa. O tema central disso é o poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus. Deus está no controle soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida de cada pessoa deste mundo. Nós vamos fazer a leitura aqui dos versos de 1 a 9, que é o texto mais completo, mas lembrando que hoje nós vamos ficar apenas analisando os dois primeiros versículos. Então, se você já encontrou aí o texto de Atos 9, acompanhe comigo a leitura dos versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo seu caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu
nem bebeu. Irmãos, para que este relato, essa história sobre a conversão de um homem, para que isso brilhe ainda mais aos nossos olhos, nós precisamos ver profundamente quem é Saulo. Nós precisamos entender quem é este homem, que Jesus foi lá buscar ele. Jesus foi até ele, atravessou o seu caminho e se apresentou diante dele. Quem é este homem? Alguém que já apareceu aqui para nós no livro de Atos. Lembram dos eventos do primeiro martírio da história da igreja cristã, lá do capítulo 7, a morte de Estevão? Lembram quem estava lá ativamente envolvido ali na morte? Saulo. Ele esteve lá. Nós vamos conhecer mais profundamente a sua história. Quem era Saulo? Depois, nós vamos analisar também o que Lucas nos conta acerca dos sentimentos de Saulo. Nós veremos aqui, com base no texto, o que dominava o coração deste homem. Qual era o sentimento que predominava na sua mente. E, por fim, nós veremos qual era o objetivo de Saulo, as suas ações. Nós veremos o que ele estava fazendo até este momento do seu encontro com Jesus. Então, o meu objetivo aqui, irmãos, nessa exposição, não é valorizar um homem e a sua conversão. Pelo contrário, é demonstrar a ação de Deus nesses eventos. Mostrar como o Senhor tinha um plano específico para a vida deste homem. Eu quero que, ao refletir sobre a história de Saulo, nós possamos refletir sobre a nossa própria história. Será que Deus tem um plano com a minha própria vida? Ou será que Deus ele só interfere de maneira direta na vida de pessoas importantes? Será que Deus ele só tem interesse em histórias extraordinárias e pessoas extraordinárias? Ou será que Deus ele age e atua diretamente na vida de cada um? Então nós vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre Saulo de Tarso. E nós vamos iniciar conhecendo melhor a sua história. No capítulo 9, você vai perceber que Lucas ele inicia falando o nome de um homem, Saulo. Este Saulo é o mesmo do qual Lucas já citou no capítulo anterior. Se você voltar aí no capítulo 8, você vai ver que o primeiro versículo também começa assim. E Saulo, mais uma vez ele está citando Saulo. O que Saulo estava fazendo neste momento? Ele consentia na morte de Estevão. Portanto, Saulo, que abre o capítulo 9, é o mesmo que já apareceu no capítulo anterior. É este homem que esteve presente lá no primeiro martírio da história da igreja, na morte de Estevão. A partir deste acontecimento, do acontecimento da morte de Estevão, nós temos que lembrar que se iniciou uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém. Uma perseguição que estava sob comando de quem? Saulo. Capítulo 8, verso 3, o que diz ali? Saulo queria fazer o que com a igreja? Destruir a igreja. E como ele fazia isso? Ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. É esse homem que nós estamos falando. É este líder da primeira grande perseguição que sofre a igreja cristã. É sobre ele que nós vamos aprender um pouco mais sobre a sua história. E isso é importante, irmãos, para que a gente possa entender a extensão do poder de Deus. Para que a gente possa entender que não há ninguém difícil demais para que o Senhor venha alcançar. Muitas vezes a gente faz essas métricas na nossa vida. Tal pessoa, só falta ser crente, uma hora ela vai se converter. Não, mas tal pessoa, não, essa, não vou nem falar de Jesus, porque não tem como. Olha o que Deus fez com Saulo. Olha quem era Saulo. Se você comparar essa pessoa que você pensa que é difícil demais, ela nem chega aos pés deste homem.
Isso é para nos mostrar sobre o poder de Deus. Não existe ninguém impossível. Ninguém que o Senhor não possa ir lá salvar. Então é por isso que é importante nós aprendermos sobre ele. E aqui eu gostaria de apresentar um resumo acerca da história de Saulo até esse momento da sua conversão. Irmãos, sem nenhuma sombra de dúvida, nós podemos dizer que Saulo, ele não era um homem comum. Saulo, ele estava, digamos, um patamar acima das pessoas do seu tempo. Em que sentido? Havia neste homem, Saulo, uma mistura de qualidades, de habilidades, até mesmo de fraquezas, que fazia de Saulo um homem perfeito para Deus usar para os seus propósitos. Deus tinha um plano para um homem exatamente como Saulo. Ao analisar esses conjuntos de fatores que nós encontramos na vida de Saulo, você verá que é inegável que Deus conduziu a vida de Saulo até mesmo antes da sua conversão. Deus esteve lá presente. Semana passada eu falei, né, quando nós nos tornamos crentes, muitas vezes nós conseguimos olhar para a nossa vida atrás e ver a mão de Deus lá atrás. Dizendo, olha aqui, Deus me cuidou ali. Olha, Deus me levou para esse caminho. Deus fez essa pessoa cruzar minha vida. Eu nem era crente, mas eu vi que Deus fez isso. Irmãos, Deus está no controle das histórias. E aqui, mais uma vez, nós vemos que esse conjunto de habilidades que Saulo adquire ao longo da sua vida teve um propósito de Deus para aquilo que Deus ia usar a ele. Saulo, ele possivelmente nasceu entre os anos 5 e 6 depois de Cristo, numa cidade chamada Tarso. Saulo de Tarso. Tarso era a capital da Cilícia. Era uma importante, uma grande metrópole romana. Possivelmente, o seu pai ou o seu avô, ele recebeu cidadania romana. E como que era possível alguém que não era natural de Roma receber cidadania romana? Alguém que não era natural do império? Então, irmãos, uma cidadania romana ela era dada, na maioria das vezes, em duas possibilidades. Ou aquela pessoa havia servido ao império de uma forma importante, havia sido alguém importante ali dentro da parte governamental, atuando como um líder dentro do Império Romano, ele adquiria essa cidadania, ou então ele comprava. Poderia ser comprado, era comum você ir lá pagar pela cidadania. Seja qual for o caso, isso indica que a família que Saulo pertence era uma família da mais alta classe dentro daquela cidade. Ou porque servia dentro dos principais núcleos do império, ou porque tinha condições financeiras de comprar uma cidadania. E essa cidadania que Paulo ele adquire do seu pai ou do seu avô, vai ser um trunfo muito importante ao longo da sua vida. Nós veremos Paulo usando a sua cidadania durante a narrativa de Atos, apelando ao Império Romano, pedindo para ser julgado por César. Então foi algo que ele usou e foi importante para ele. E como cidadão romano, Saulo, ele tinha dois nomes, ele recebeu dois nomes no seu nascimento. Saulo é o seu nome hebraico, mas ele também recebeu um nome romano, ou latino, que era Paulus. Ao contrário do que alguns pensam, né, que Paulo se tornou depois da conversão, né, que Deus teria feito algo como fez com Abrão ou com Jacó, né, depois de fazer um pacto com eles, foi lá, mudou de Abrão para Abraão e de Jacó para Israel. Com Paulo isso não aconteceu. Ele já tinha esses dois nomes de nascimento. Um era o nome hebraico e o outro o nome romano. Então, você vai ver no próprio texto bíblico que quando esteve com judeus, ele usava o nome Saulo. Quando ele passa a pregar aos gentios, estar no meio de um povo que não era judeu, ele usava muito mais o nome de Paulo, que é o mais conhecido até hoje de nós. Tendo crescido numa cidade grande, numa metrópole, Saulo ele se tornou fluente em idiomas. Ele era fluente em grego, isso é visto nas suas cartas. Ele é um homem com uma cultura bastante elevada para o seu tempo. Ele dominava o hebraico e possivelmente ele também dominava aramaico e latim.
Então Saulo, ele teve uma educação formal de alto nível para aquele tempo. Ainda na sua juventude, Saulo, ele foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés do grande mestre daquele tempo. Ele estudou aos pés do Rabi dos Rabis, que era chamado mestre dos mestres, Gamaliel. Lembra de Gamaliel no capítulo 5 de Atos? Foi ele que deu um parecer sábio sobre os discípulos de Jesus. Então, Saulo, tendo recebido uma formação tão nobre, ele logo se torna um fervoroso fariseu. Fariseus, vocês já devem estar familiarizados, eles estão muito presentes nos evangelhos e em embate com Jesus. Era uma espécie de partido político dentro do judaísmo, cuja principal marca era o zelo fervoroso pela lei de Deus. E isso aqui justifica, em partes, o anseio de Saulo de destruir com a igreja cristã. O fato dele ser um zeloso membro dos fariseus justifica um pouco a sua ânsia contra os cristãos. Porém, lembrando que a pregação cristã apostólica não falava contra o judaísmo. Em momento nenhum os apóstolos pregaram contra a fé judaica, mas as implicações da mensagem do evangelho, qual que é? Olha, Deus não pode mais ser adorado no templo. Deus não pode mais ser encontrado onde vocês encontram. Deus só pode ser encontrado por meio de Jesus. Então isso, por bem ou mal, derrubava tudo aquilo que os fariseus mais valorizavam, a lei e o templo. Então esse é um breve resumo, irmãos, para não ficar muito teórico. Poderia comentar ainda outras coisas sobre Saulo, mas apenas para que você saiba que Deus está indo buscar um homem de forma intencional. E ele vai usar todas essas capacidades que Saulo adquiriu ao longo da sua vida para tornar dele o maior teólogo cristão de todos os tempos. É o homem que mais vai escrever livros no Novo Testamento. Ele foi chamado por Jesus para ser o apóstolo fora do tempo. Ele vai usar esse homem para levar o evangelho para o mundo. Um homem que perseguia cristãos, um homem que lançou discípulos de Jesus para fora de Jerusalém, que iniciou aquela perseguição que expulsa, será ele quem levará o evangelho aos confins da terra. Então, queridos, mais uma vez, nós vamos abordar esse tema recorrente, tema da semana passada, acerca da soberania de Deus no controle da história. E eu não estou falando aqui, irmãos, apenas de que Deus tem um controle sobre a história global. Eu estou dizendo que Deus ele tem um controle soberano sobre histórias individuais. Pergunto, Jesus não poderia ter encontrado Saulo e chamado Saulo para ser um dos seus apóstolos lá no início da sua caminhada? Jesus não poderia ter chamado Saulo no lugar de Judas Iscariotes? Pô, Jesus, podia ter feito esse favor, né? Deixa Judas de lado e chama Saulo. Claro que Deus poderia ter feito isso. Mas havia um plano traçado para Saulo. Da mesma forma que havia um plano para Judas. Doa isso nos nossos ouvidos ou não. Essa é a verdade. As profecias do Antigo Testamento já falavam que Jesus seria traído, que ele seria vendido por 30 moedas. Tudo isso estava revelado. Deus tinha um plano para ambos. Mas com Saulo, nós vemos que a história da sua vida, a sua formação, as suas experiências, tudo aquilo que Saulo passou até este momento da sua conversão, tinha um claro propósito de Deus ali. Essas experiências que Saulo passou moldaram o seu caráter, trouxeram tudo aquilo que era necessário para que Deus o usasse de acordo como ele planejava. Deus conduziu toda a história até este momento. E aí, irmãos, aplicando isso para nós, eu creio que muitos de nós, em algum momento, já se questionou, mas por que Deus não me chamou mais cedo?
Por que Deus me fez passar por determinadas experiências na minha vida? Por que Deus não me colocou numa igreja séria, comprometida com a palavra desde o início? No meu caso, eu passei mais de 10 anos em igrejas que não pregavam a Bíblia. E muitas vezes eu, Senhor, por quê? Por que já não me colocou direto? Irmãos, eu não sei. Eu não sei o porquê. O que eu sei é que os motivos pelos quais nós passamos experiências na nossa vida têm um bom propósito de Deus para nós. Eu não sei por que muitos já nascem em uma igreja saudável e outros vão encontrar uma igreja saudável já ao fim da sua jornada. Eu não sei dizer o porquê. O que eu sei, o que a Bíblia me diz é que Deus está no controle de tudo isso. E somente Ele sabe como nos moldar para cumprir a sua vontade em nós. O que eu sei é que Deus trabalha em nossa vida ao longo da nossa história, muitas vezes de forma direta, outras de forma indireta, mas Ele nos usa da forma como Ele quer. Deus permite que certas coisas aconteçam para nos usar ali na frente. Às vezes você participa de uma igreja, muitas vezes uma seita, e aí você pensa, mas por que tanto tempo eu fiquei lá? E daqui a pouco Deus está te usando para pregar o evangelho para pessoas que ainda estão lá. Deus tem os seus propósitos. Lembram da pregação de fim de ano? Nem eu já não lembro mais, irmãos. Então, se você não lembra, não fique com vergonha. Mas nas palavras do texto que nós lemos aqui, do próprio Saulo, olha o que Saulo diz em Filipenses 3, versos 13 e 14. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu não vou ficar remoendo o passado. Eu vou focar daqui para frente. Eu vou prosseguir para aquilo que é o meu alvo. Eu vou viver para Cristo. Eu vou ser salvo por Ele. Eu vou fazer o que Ele espera de mim a partir de agora. Ao mesmo tempo, onde ele diz, eu não vou me apegar àquilo que ficou. Eu não vou ficar agarrado àquela posição honrosa que eu ocupava antes. Porque aqui de Saulo é isso. Paulo está dizendo, olha, eu não vou ficar olhando para trás para o meu passado religioso de alta importância. O apóstolo está dizendo, eu não vou ficar agarrado ao meu passado como fariseu. Eu não vou ficar agarrado ao meu zelo pela lei, à minha formação intelectual de alto nível. Eu não vou ficar agarrado a uma posição de renome que eu ocupava. Paulo diz, olha, eu olho para trás, eu olho para tudo isso que ficou, coisas que a maioria das pessoas valorizam. E ele diz, eu considero tudo isso como lixo em comparação com o que eu ganhei em Cristo. Ainda no capítulo 3, dos versos 7 a 9, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, o que era lucro para ele? O seu zelo fervoroso e religioso pela lei. Era o seu farisaísmo. Ele disse, olha, isso para mim era lucro, mas eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. Ele perdeu a sua posição, seu status, provavelmente dinheiro. Perdeu tudo. Amigos, familiares, possivelmente ele perdeu tudo. E ele diz, olha, eu considero tudo como lixo. Por quê? Porque eu ganhei a Cristo. Eu fui achado nele. Ele olhava para trás e não se apegava a nada daquilo. Paulo, ele entendeu o valor de Cristo, o valor do Evangelho em comparação com todo o resto. Paulo, ele pensa no sentido, o que eu ganhei com essa vida de religioso fervoroso? Eu não ganhei nada.
Eu colhi apenas violência porque eu perseguia quem não pensava como eu. Mas o que eu ganhei em Cristo? Em Cristo eu ganhei tudo. Eu ganhei vida eterna. Esse era o cálculo para Paulo. Olhar para trás e dizer, olha, isso aí do passado não é nada comparado com o que eu ganhei em Cristo. Para nós, irmãos, talvez o cálculo seja outro. Olhar para trás e dizer, olha, antes eu tinha um estilo de vida diferente. Mas agora em Cristo, isso mudou. Mas o que era isso aqui, perto do que eu ganhei? Para muitos pode ser sonhos, ambições, desejo, de ser alguém conhecido, cheio de posses. E daqui a pouco olha para Cristo e diz, nossa, isso não era nada. Agora eu entendo. Essas coisas que o mundo diz que tem valor, não tem valor. Porque só em Cristo eu ganho vida eterna. Talvez, para alguns, seja algum tipo de relacionamento que não edifica. Eu estava me relacionando com alguém que desprezava Deus, que não... Deixo para trás. Para uns vai ser algum tipo de trabalho que leva a pessoa a pecar. Enfim, cada um tem a sua história. O ponto é, quando nós ganhamos a Cristo, nós entendemos que aquele passado que nós abandonamos não valia nada. Nada em comparação com aquilo que Deus nos dá em Cristo. Deus tem um plano conosco. E o fim deste plano para cada um de nós, daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o fim é o mesmo. Percebi que na minha vida, antes do Senhor, eu não ganhei nada que tenha valor eterno. Mas agora, em Cristo, eu percebo que eu ganhei aquilo que é o mais importante: salvação, perdão dos meus pecados. O que nessa vida pode ser comparado a isso? O quê? O que nós vamos nos apegar que seja maior do que Cristo, que nos leve a rejeitar a oferta que Ele nos dá? Então esse é um resuminho aqui da história de Saulo, daquilo que ele viveu até este momento, daquilo que ele vai abandonar a partir de agora. E neste momento nós vamos analisar agora também, não só a história, mas o que estava no coração de Saulo neste momento. Vamos ver o seu sentimento. Olha o que dominava o coração de Saulo. Aí ali em Atos 9, na primeira parte do versículo 1, diz ali, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, ele deveria ter por volta aqui de 30 e pouquinhos anos. A sua vida, neste momento, estava sendo totalmente direcionada por um sentimento que dominava o seu coração. Isso fica claro pela maneira como Lucas registra isso. Olha o que diz o texto, Saulo respirava. Ou seja, isso era o que movia ele. Era algo que alimentava o seu ser. Era isso que motivava ele sair da cama de manhã cedo. E Saulo respirava o quê? Oxigênio? Também, né? Ele precisava. Mas aqui ele diz ameaças e morte. E aqui morte, irmãos, no texto original é literalmente assassinato. Era isso que ele respirava. Ameaças e assassinato. Tudo o que Saulo pensa aqui, tudo aquilo que domina o seu coração, que toma conta da sua mente, gira em torno de aniquilar, de acabar, de silenciar todos aqueles que seguem e que testemunham sobre Jesus de Nazaré. Percebam, irmãos, que essa obsessão pelos cristãos, essa obsessão contra todo aquele que é crente, que acreditava em Jesus, esse sentimento de destruição era tão intenso que fez Saulo desprezar os conselhos do seu próprio mestre. Lembram que Gamaliel falou sobre os cristãos? Volte aí na sua Bíblia no capítulo 5 de Atos. Olha o que diz o professor de Saulo. Olha o que diz o mestre dos mestres.
Olha o que ele falou no verso 38, Atos 5, verso 38. E aqui ele fala com a autoridade de um mestre, que está dando conselhos para os seus pares. Ele diz ali, neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens. Esses homens são os cristãos. Não façam nada contra os discípulos de Jesus. Deixem que vão embora. Porque se este plano ou esta obra vem de Deus, não vem de Deus, será destruído. Mas, esta obra vem de homens, né? Ou seja, não de Deus, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. Sábio Gamaliel. Sábio. Porque é justamente isso que estava acontecendo. Na próxima semana, que nós veremos em maiores detalhes o que Jesus dirá a Saulo, mas Jesus diz, Saulo, você não está perseguindo apenas a igreja, você está me perseguindo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? O ódio de Saulo contra as pessoas que anunciavam Jesus era tão grande, isso dominava tão intensamente o coração de Saulo, que ele fechou os ouvidos para o seu mestre. Não estou nem aí para aquilo que o meu professor está dizendo. Eu vou sim até o fim com isso. Agora, qual era a origem desse sentimento? De onde brotava esse ódio? Por que Saulo era assim? Por que tanta raiva contra aqueles que falam de Jesus? O que é que passava aqui? Irmãos, esse sentimento de ódio que conduz para ameaças, que conduz para o desejo de assassinar cristãos, isso aqui tinha origem do entendimento de Saulo de que o cristianismo era uma ameaça a tudo aquilo que ele mais amava. O cristianismo era uma ameaça à sua religião, era uma ameaça à sua tradição, era uma ameaça ao seu estilo de vida, era uma ameaça à posição que ele ocupava. O cristianismo era para Saulo uma ameaça para a sua própria vida, ao seu estilo de vida, às suas crenças pessoais, às suas paixões. O cristianismo era incompatível com aquele Saulo, fariseu, zeloso pela lei. O cristianismo era incompatível com ele. A origem desse respirar ameaças e morte continua sendo a mesma até os nossos dias. A igreja cristã, ela jamais deixou de ser perseguida desde o seu surgimento. O cristianismo é a religião que mais sofreu e que mais sofre perseguição ao longo de toda a sua história. Para que você tenha uma ideia, a lista mundial de perseguição, na sua última atualização já deste ano, estima que mais de 380 milhões de cristãos ao redor do mundo sofrem perseguição por conta da sua fé. De 2018 para cá, houve um aumento neste número de 140 milhões. 1 em cada 7 cristãos sofre perseguição. Pensa só, irmãos, a cada 7, um de nós aqui que está livre, sem nenhum tipo de perseguição, tem alguém sofrendo. Quando nós olhamos para a doutrina cristã, quando nós olhamos para aquilo que Jesus ensinou, Jesus exaltou e incentivou a liberdade do indivíduo. Jesus pregava amor até aos inimigos. Jesus pregava misericórdia. Irmãos, existe algum motivo racional para o cristão sofrer perseguição? Existe algo que justifique exterminar pessoas que defendem Jesus e seus ensinamentos? E para que fique bem claro, quando a gente fala de perseguição, irmãos, não é sofrer chacota no colégio porque é crente. É o mesmo tipo de perseguição que Saulo infligiu à igreja. Ameaças e morte.
Por que então existe tanto ódio contra o cristianismo? Irmãos, Jesus já nos deu essa resposta. Por que que o cristão, ele é odiado por este mundo? Vejam o que ele diz em João 15. Você pode voltar na sua Bíblia, que é o livro anterior, fica fácil de abrir. João 15, versos 18 a 20. Jesus já disse que isso aconteceria. João 15, 18 a 20. Diz ali, se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Irmãos, assim como Jesus foi rejeitado, foi perseguido pelo seu ensino, pelas suas palavras, o mesmo aconteceria com todo aquele que defendesse essas mesmas verdades. A mensagem do Evangelho, a mensagem sobre Jesus, o Deus homem, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, sendo o único caminho para a salvação e vida eterna, essa é uma mensagem que ofende o homem pecador. É uma mensagem que ofende qualquer pessoa que não tenha essa mesma visão de mundo. É uma mensagem que coloca abaixo os deuses deste mundo, os falsos ídolos que esse mundo sustenta. As pessoas rejeitam Jesus não porque faltam evidências sobre a sua existência, não porque faltam evidências acerca da sua morte e ressurreição, isso está amplamente documentado. O problema com Jesus, o motivo da sua rejeição são as suas palavras. É duro para o homem admitir, eu estava errado. É duro para alguém como Saulo chegar a um determinado ponto da sua vida e dizer, olha, tudo aquilo que eu acreditei e lutei com todo o meu esforço era mentira. Tudo aquilo que eu acreditei a minha vida sobre religião, sobre salvação, tudo isso estava errado. É duro. É duro ter que reconhecer meus pecados. Reconhecer, olha, eu não sou tão bom quanto eu imaginava. É duro reconhecer que eu mereço condenação eterna por causa dos meus pecados. É duro para uma pessoa admitir isso. É duro falar que eu vivi uma vida toda longe de Deus e eu achava que eu tinha um relacionamento com Ele. É duro dizer, nossa, eu vivi ignorando o meu Criador. Eu vivi de acordo com a minha vontade. É difícil admitir que o meu estilo de vida é incompatível com a fé cristã. E que por conta disso, o meu destino é o inferno. O homem natural não aceita essas coisas. E aí, quando alguém se vê sendo acusado disso, coisas que ela não reconhece ser, você vai me dizer que eu não tenho relacionamento com Deus, mas todo dia eu vou lá, me ajoelho, eu falo com Deus do meu jeito, e aí só porque eu não creio em Jesus, você está dizendo que eu não sou salvo? Sim, estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. É a palavra que está dizendo. Não, eu não quero isso, eu não aceito isso. Qual é o sentimento natural que invade o coração quando alguém te acusa de algo que você acha que não é? Ódio. Ódio. Desprezo. Fúria. Esse é o fruto do pecado, do orgulho. Em alguns casos, isso vai ficar no coração. Talvez a pessoa nem fale nada, mas ali dentro ela remoe aquilo. Como assim? Só os cristãos vão ser salvos. Ai, que gente prepotente. Que gente orgulhosa. Como assim só um caminho? Desde criança eu ouvi minha avó dizendo que todos os caminhos levam a Deus.
Está dizendo que a minha vozinha está errada. É assim que funciona. É a reação do homem pecador. Do homem que ainda está morto nos seus delitos e pecados. Algumas vezes vai ficar só aqui dentro, ela não vai nem dizer para você. Mas em outros casos, isso sai para fora em ações. É o caso aqui de Saulo. Agora nós vamos ver o objetivo de Saulo. Vamos fazer a leitura, volte lá para Atos, Atos 9. Agora sim, os 2 versículos inteiros. Atos 9, versos 1 e 2. Diz ali, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Agora o sentimento que domina o coração de Saulo sai para fora, vai para a ação. O objetivo de Saulo era acabar com o movimento cristão que havia iniciado lá em Jerusalém, mas que estava se espalhando por causa da perseguição. E aí Saulo, que inicia a perseguição na Cidade Santa, ele percebe isso e então age para conter esses discípulos que fogem. E aí Saulo, se dirige ao sumo sacerdote, que era o grande líder dos judeus, e solicita cartas, diz o texto. Irmãos, isso aqui são mandatos, espécie de mandato de busca e apreensão. Basicamente isso, né? Uma ordem que vem de cima dizendo, olha, este homem está autorizado na sinagoga a prender todas as pessoas que ele achar que deve prender. Era isso que Saulo levava em mãos. E ele vai diretamente para Damasco. Por que Damasco? Damasco ele ficava de 5 a 6 dias de viagem de Jerusalém, em torno de 240 quilômetros de distância. E essa cidade era o centro comercial mais próximo de Jerusalém. Ou seja, Saulo ele sabia, se os cristãos chegarem lá, numa cidade que é centro comercial, que muitas pessoas vêm de todos os lugares, e passarem a espalhar sobre Jesus, nós não conseguimos mais conter. Essa mensagem vai ganhar muitas cidades e aí vai ficar incontrolável. Então essa é a ideia de Saulo. Em posse desses mandatos, dessas cartas, Saulo ele parte em busca daqueles que eram, segundo o texto, do caminho. Do caminho, irmãos, é um dos primeiros termos que são utilizados para descrever os cristãos. E existem algumas opiniões diferentes sobre o significado do caminho. Mas provavelmente ele foi atribuído aos cristãos por eles seguirem o caminho que Jesus ensinou. A expressão o caminho lembra a jornada espiritual de um cristão. Isso difere daquele que era judeu. Então, o modo de vida do cristão era diferente. Então, ele justificava que seguia aquele caminho por causa de Cristo. Também pode ter associação com o fato de que os cristãos ali já anunciavam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme ele ensinou. É importante lembrar, irmãos, que neste momento o cristianismo ele existe ainda dentro do judaísmo. O cristianismo aqui neste momento era uma seita judaica, era considerado como uma seita judaica. Os cristãos eles permaneciam frequentando sinagogas, eles iam ao templo em Jerusalém e lá eles anunciavam a salvação em Jesus. Lá eles anunciavam que o Messias esperado pelo judeu já veio. Então seria fácil para Saulo, de posse dessas cartas, uma carta que vinha da autoridade máxima dos judeus, ir até as sinagogas, identificar aqueles que pregavam sobre Jesus, porque isso era feito abertamente. As sinagogas muitas vezes davam espaço para um cristão expor a escritura para falar de Jesus. Saulo iria até lá, identificaria e faria o que com eles? Levaria eles presos até Jerusalém para condenação e, se possível, morte desses cristãos. E aqui, irmãos, disso tudo, nós podemos retirar mais uma lição sobre a soberania de Deus. Uma soberania que ocorre mesmo em tempos de sofrimento e perseguição. Nós aqui já sabemos o que vai acontecer na história.
Nós sabemos que Saulo vai se converter. Este homem vai passar de perseguidor a pregador do evangelho. Nós veremos Deus interferindo ativamente de uma forma sobrenatural, parecendo ressurreto para Saulo. E nisso, Jesus ele impede um grande estrago na igreja cristã. Ele impede que muitas pessoas fossem presas e possivelmente mortas pela sua fé. Isso nos mostra que não existe nada que possa conter o agir de Deus em favor do seu povo. Se Deus quer, ele vai lá e interrompe o sofrimento e a perseguição. E essa é a parte agradável da história. É a parte boa, nós gostamos de ler esses relatos. Nós nos alegramos ao ver Deus agindo ativamente, salvando o seu povo, nós vibramos com isso. Nós nos alegramos em ver o que Deus fará com Saulo, a conversão milagrosa dele. Tudo isso é muito bom, enche o nosso coração de alegria. Mas, irmãos, nós não podemos ser rasos nos nossos raciocínios. Isso também tem que nos levar a meditar sobre outras histórias que não tiveram o fim que nós esperávamos ou desejávamos. Nós temos que pensar, quando nós lemos sobre Saulo, por que Jesus não apareceu antes disso? Por que Jesus não apareceu de maneira grandiosa lá no capítulo 7? Quando Saulo estava lá presente, consentindo na morte de Estevão. Por que Jesus não impediu o apedrejamento daquele discípulo? Por que Jesus não se revelou ali diante de todos de forma inquestionável? Por quê? E antes de que você pense que eu vou ter a resposta para isso, eu já digo de cara, eu não sei por quê. Eu não sei a resposta. Eu não sei por que Deus decidiu enviar um anjo para livrar Pedro da prisão. Nós já vimos isso no texto de Atos. Deus manda um anjo libertar Pedro, mas logo na sequência ele não livrou Estevão de uma morte violenta. Eu não sei os motivos disso. O que eu sei, porque a Bíblia me ensina isso de maneira clara, é que o Deus das Escrituras, ele é soberano. E ele está ativamente conduzindo a história deste mundo. De tal forma que nenhum evento escapa da sua soberania. O que eu sei é que Deus está ativamente conduzindo as nossas próprias histórias. E o que eu sei também é que essa história termina com um fim glorioso para todos aqueles que estão em Jesus. Para todos aqueles que estão unidos a Cristo em um relacionamento de discipulado. O que a palavra de Deus me revela é que um dia estarão reunidos na mesa, sentados juntos no reino, tanto Estevão quanto Paulo. Totalmente restaurados, redimidos, glorificados, em perfeita alegria e em plena comunhão com Deus. Assim como cada crente que perseverar na fé em Jesus até os últimos dias. Irmãos, esse entendimento do controle soberano de Deus o tempo todo, ele é fundamental. Ele é fundamental para todos nós. Mas ele é ainda mais fundamental quando nós estivermos passando por uma provação difícil de suportar. Graças a Deus, irmãos, que nós não passamos por perseguição aqui no nosso país, como muitos cristãos passam em torno do mundo. Mas se em algum momento esse dia chegar, nós devemos estar cientes de que Deus ele tem sempre um bom propósito. E nós devemos lembrar também que ele tem sim poder para agir, poder para interferir, poder para livrar, poder para cessar a perseguição se for da sua vontade. E aí, caso em determinado momento da minha vida eu estiver enfrentando angústias, sofrimento, e nesses momentos de dor profunda
eu não consiga enxergar a mão de Deus agindo, se em algum momento na minha vida parecer que o Senhor está em silêncio, se eu lembrar dessas verdades da soberania, eu posso tranquilizar o meu coração e saber que o Senhor não está longe. Ele nunca estará longe. Deus está no controle sempre. E mesmo nas circunstâncias ruins, Ele tem um bom propósito para mim. Se Ele ainda não interferiu para acabar com o meu sofrimento, isso significa que Ele está trabalhando, Ele está moldando o meu coração. Ele está me moldando por meio das circunstâncias. Por quê? Porque eu tenho toda a certeza de que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Não é só no momento de bonança, de fartura, de saúde. É também no tempo da doença. É também no tempo da escassez. O Senhor está trabalhando o tempo todo. Então, queridos, esse capítulo aqui, que marca uma mudança na história da igreja, ele inicia com a apresentação de um homem chamado Saulo, que passará por uma gigantesca transformação pessoal. A história deste homem, juntamente com o relato da sua conversão e da forma como Deus usou Saulo para os seus propósitos, isso ressalta para nós a soberania de Deus. Ressalta para nós que Deus ele tem um plano e um propósito para cada indivíduo. E eu sei, irmãos, que talvez a comparação nossa pessoal com o grande apóstolo dos gentios possa parecer injusta. Mas Deus tem um plano para cada um. Para a maioria de nós, irmãos, o plano de Deus pode parecer comum. Pode parecer um plano ordinário. Mas lembre-se, foi assim também com a grande parte dos apóstolos. Qual deles nós realmente conhecemos a sua história? Talvez você não lembre nem o nome dos 12. Porque alguns a gente não sabe o que aconteceu. Fora o relato bíblico, nós não temos nenhuma informação sobre eles. Irmãos, não há problema com histórias comuns. Não há problemas com histórias ordinárias. Não existe demérito nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque o valor, o nosso valor, não está na nossa história. O que traz valor a Saulo não é a sua história. O seu valor não é a sua história de vida. O nosso valor, ele é encontrado no preço que foi pago por nós. O preço que Deus pagou pela conversão de Saulo, pela salvação dele, é o mesmo que ele pagou para você. O nosso valor está no preço do resgate. O nosso valor está em Cristo. Naquele que morreu por mim e que morreu por você. Porque do contrário, muitas pessoas ainda pensam, né? Nosso coração é enganoso. E o nosso coração, ele tenta sempre trazer a nossa história como se fosse o centro do mundo. Mas a verdade é que nunca foi sobre nós, aquilo que nós cantamos. Nem foi sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre o Rei da Glória. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre o que Ele fez por nós. Para Deus, não há diferença em um pai que na sua casa prega o Senhor para os seus filhos, conduz a sua família, de um grande pregador da internet. Para Deus não faz diferença. O que importa é todos nós vivermos para Cristo. Seja a vida que o Senhor determinou para nós. Viver para Cristo, servir a Ele, buscar a Ele, ensinar sobre Ele, diante daquelas pessoas que nós temos contato. Jamais compare a sua história com a dos outros. Todos nós em Cristo temos o mesmo valor. E Deus tem uma história para cada um de nós. Essas histórias são diferentes, mas o valor
é o mesmo. Eu acho curioso, muitas vezes, quando pessoas expressam o desejo de, ao fim da sua vida, quererem ser enterradas em jazigos suntuosos, né? As pessoas vão lá e fazem, botam mármore nos seus túmulos, colocam inscrições em dourado, coloca que o desejo é, quero que fique registrado aqui, coloquem minhas fotos, botam frases de efeito e coisas do tipo. Muitas pessoas nutrem dentro de si o desejo de serem lembradas para sempre. Para algumas pessoas, vida eterna é ter uma história que será contada para os outros. Mas sabe qual é a postura de alguém que entendeu que nunca foi sobre nós? Sabe o que acontece quando nós entendemos quem somos e o valor daquele que nos salvou? Eu vou dar um exemplo prático. No dia 27 de maio de 1564, aos 54 anos, João Calvino, ele morreu e foi sepultado em um túmulo sem identificação, pelo seu próprio pedido. Até hoje. Hoje tem lá no cemitério onde foi enterrado, eles fizeram lá mas não se sabe onde é o túmulo dele. Fizeram para turismo. Isso foi feito no século XIX. Marcaram lá o espaço e disseram, Calvino está aqui. Ninguém sabe onde está o corpo de Calvino. Ele pediu que fosse assim. E sabe por que ele pediu? Ele dizia que o seu único anseio era que Deus recebesse exclusivamente toda a glória. Ele sabia do impacto das suas obras. Ele sabia do impacto que ele teve na fé cristã. Ele dizia, olha, eu não quero ninguém aqui visitando o meu túmulo, fazendo turismo. Eu quero que o Senhor receba toda a glória. Não coloquem nada no meu túmulo. Isso é marca de alguém que entendeu o seu valor diante do seu Salvador. Eu não sou nada diante de Cristo. Eu já deixo aqui registrado, quando eu morrer, eu não quero me igualar a Calvino. Pelo amor de Deus, longe disso. Mas o meu desejo é que seja colocado apenas, aqui jaz um cristão, aguardando a sua ressurreição. Somente isso. Aqui jaz um cristão, aguardando sua ressurreição. A nossa história nesse mundo, irmãos, pode ser ordinária, comum. Mas o fim dela é extraordinário. O fim da nossa jornada com Cristo é extraordinário. Talvez nós não sejamos conhecidos por livros publicados, por grandes pregações na internet, por ter influenciado gerações. Talvez a gente não seja conhecido por nada. Mas nós somos conhecidos de Deus. Cristo nos conhece. E Ele veio a este mundo nos salvar. Cada um que crê nele. O fim da nossa história é extraordinário. O fim dela é eternamente em comunhão com Deus, desfrutando do seu reino. É só isso que importa, irmãos. É só isso que importa. Todo o resto vale menos do que nada. Então, creia em Cristo. Seja salvo por Ele. E tenha um fim extraordinário na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, quão grandiosa é a obra da tua salvação. Quão grandioso é o Senhor perto de nós. Quem nós somos, Pai? O que nós temos para te oferecer, nós não temos nada, Pai. Mas o Senhor, em misericórdia, em amor e em justiça, veio a este mundo e se entregou no nosso lugar. Pagou o preço da condenação que pairava sobre nós, nos resgatou em Cristo Jesus e nos promete um destino extraordinário. Pai, nos ajuda, Pai, a realmente quebrar todo o orgulho do nosso coração, para que possamos reconhecer que não somos nada diante do Senhor. Para reconhecermos que nós precisamos de Cristo, da sua obra redentora em nossas vidas. E nos ajuda, Pai, a perseverarmos até o fim.
Nos ajuda, Pai, a resistirmos às tentações deste mundo mau, a lutarmos contra as inclinações da nossa própria natureza caída, a de fato vivermos vidas santas, semelhantes àquele que nos salvou. Pai, alcança, Senhor, cada um de nós. Alcança os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos. Age com misericórdia e poder, assim como o Senhor agiu com Saulo. Nós cremos no teu poder. Nós cremos que ninguém é difícil demais. Então, Pai, age com poder e misericórdia e nos conduz com segurança até o fim. Esse é o nosso desejo e oração, em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos?